Deixa eu continuar com você aqui nessa série que a gente está, Prosperidade que alcança a vida financeira. Senhor, quero te agradecer por essa manhã. Mais uma vez, a gente vai sempre te agradecer e te pedir, Espírito Santo, que eu seja apenas o microfone para a tua voz e que cada coração aqui, eu declaro assim, cada coração uma terra fértil para receber essa mensagem, crescer e multiplicar a 100 por 1. Senhor, no nome de Jesus, que essas sementes elas sejam realmente plantadas em boa terra. Prepara cada coração para receber a tua palavra. Em nome de Jesus, eu repreendo aqui também todo espírito de ruído, toda distração, toda preocupação. Vai lá para fora agora, no nome de Jesus, porque a palavra de Deus reina. Em nome de Jesus, nós recebemos essa palavra nessa manhã. Amém? A gente tem falado aqui, o terceiro capítulo, a terceira semana que a gente conversa sobre prosperidade que alcança a vida financeira. E prosperidade a gente já tem visto, você vai ver alguns slides que eu vou estar sempre repetindo. Por exemplo, número 1 vai estar sempre repetindo aqui, o item 1. A abundância na área financeira é uma das consequências da prosperidade. Você já sabe disso, né? Prosperidade, o cara é próspero, a gente fala assim, normalmente apontando para uma questão, às vezes, para a vida financeira, mas não é. Prosperidade é já o Espírito Santo habitando em mim e você, porque a criatividade que você precisa, quando a gente está dirigido por Deus e tem um propósito naquilo que a gente faz, a criatividade que eu e você precisamos, Ele já está em mim e você para gerar. A inteligência, a sabedoria, a maneira, as pessoas que Ele tem para apresentar, Ele tem o domínio de todas as coisas. Você concorda com isso? Amém? Então, se Ele tem o domínio de todas as coisas, se Ele está sobre todas as coisas, Ele tem todo o poder e Ele está dentro de você, você é ou não é próspero? Amém? Prosperidade que alcança, por exemplo, a nossa saúde. Por suas pisaduras nós fomos sarados. Quem que habita em mim e você? O Espírito Santo. Ele não é o Espírito de vida, não é Ele que gera a vida, não é Ele que envolveu Maria, mãe de Jesus, Maria, e aí com o poder, o que Ele fez? Ele fez gerar nela Jesus Cristo, Ele que gerou nela com poder. O Espírito Santo, ele sempre se apresenta com poder. O Espírito Santo é o poder de Deus em ação. O Espírito Santo, quando Deus falou, haja luz, o Espírito Santo pairava ali, e o Espírito Santo agiu, criando todas as coisas. O Espírito Santo criou você, e você foi feito de uma forma tão maravilhosa. Não é assim que a Bíblia fala isso? Não sou eu falando, a Bíblia diz, de uma forma maravilhosa você foi feito. É o Espírito Santo em ação. Quando Deus chamou o povo lá do Egito, e estava a caminho do deserto, e chegou em determinado momento, ele queria, você vai ver a descrição lá, olha, vocês vão fazer esses objetos, vão fazer a arca, vão fazer, né, a tenda. O que ele fez? As pessoas tinham condições de fazer, naturalmente? Não, tinham sabedoria, tinham a criatividade, tinham, a habilidade para aquilo, mas quem que deu a habilidade para que aquelas pessoas não só fizessem, mas também ensinassem a outros? Quem foi? Exatamente, o próprio Deus. Deus colocou o espírito de sabedoria ali, em Eliabe. Deus que deu isso. Então, Deus te dá sabedoria. É prosperidade nisso, não é? Agora, tudo isso acaba se manifestando também na vida financeira, se a gente age de acordo com princípios de Deus, se a gente segue a direção de Deus, aí a gente vai, então, entender que a abundância na área financeira é uma consequência da prosperidade, mas não é a prosperidade em si. Prosperidade é muito mais ampla. Quando você fala, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Isso não é prosperidade? Se nada te falta, nada. Nada falta, eu tenho tudo. Tem uma música do Rafa que diz isso, né? Nada falta, eu tenho tudo. Se você tem tudo, nada te falta, você é próspero, não é? Então, agora a gente tem que vigiar as palavras. Cuidado com as palavras. Prosperidade também, outra coisa importante, é a gente entender que a prosperidade, tudo que está em mim, tudo que passa por mim, tudo que está em você, na verdade, passa por você. Ela não é um meio para um fim, ou seja, ela não termina em nós. Eu sou próspero, eu sou salvo. Não, você foi chamado para um propósito. Então, o que Deus colocou em mim e você é para nós, mas é muito mais do que só para nós. Ela não termina, não é? Ela é um meio para chegar num propósito de alcançar outros, para chegar num propósito que é exaltar Deus. Então, aquilo que acontece, que Deus derrama sobre a nossa vida, é para exaltar o nome de Jesus.
O teu trabalho é para exaltar o nome de Jesus. Alguém diga amém. Exatamente. Aonde a escola vaga que se abriu para você é para exaltar o nome de Jesus. A nossa ação, o nosso comportamento é para exaltar o nome de Jesus. Então, não é um fim, mas é um meio. A prosperidade é um meio para um fim, para um propósito, para uma finalidade. E a finalidade é exaltar o nome de Jesus. Você enriqueceu. Alguém diga amém, glória a Deus. Isso. É só para você ficar rico? Dizer, agora eu sou rico. Não. Que bom, agora você tem a oportunidade de ser um mais abençoador ainda. Só potencializou aquilo que já está no teu coração. Porque, na verdade, é isso que acontece. Por isso que a gente tem que preparar primeiro o coração. Porque o que acontece na nossa vida, do lado de fora, e na nossa vida financeira, o que acontece na vida financeira do ser humano, ela só potencializa o que já está aqui dentro. Preste atenção nisso. Fulano, poxa, depois o cara ficou rico, sumiu. Só potencializou o que já estava dentro. Ele só valorizou, agora ele teve a oportunidade de conviver com aquilo que ele já valorizava. Só isso. Problema em ser rico? Nenhum. Agora, problema em ter o coração na riqueza? Todos. Porque o que acontece, por isso a gente precisa, e Deus está fazendo isso com a gente, de preparar a gente por dentro para receber do lado de fora. Porque à medida que a gente recebe, a gente exalta Deus naquilo que Ele proporciona para mim e para você. Amém? Você está entendendo? Que o que acontece na nossa vida vai potencializando do lado de fora. O que acontece do lado de fora vai potencializando o que está aqui dentro. Não ando mais com Jesus, não vou à igreja mais, não leio a Bíblia mais, não oro mais. O que aconteceu? O que aconteceu? Talvez não tenha acontecido nada, mas a pessoa aquilo ali só potencializou o que estava dentro já. Dele saber, definir a quem que ele vai servir. E só tem 2 senhores, a Bíblia fala isso. Amém? Então, a prosperidade ela é um meio, ela é um caminho para uma finalidade, para te abençoar, amém? Mas você é um meio para ser abençoador, que Deus nos fez abençoadores. Amém? E aí a gente entra nesse tema que em todas elas eu estou falando. Pensar conforme a palavra de Deus. Se a gente tem uma mentalidade, se a gente se convence e crê que a nossa vida é um fracasso, a gente vai viver uma vida de fracassos. Se a gente crê e entende que a nossa vida nada dá certo, a gente vai viver tropeçando e caindo, tropeçando e caindo. Se a gente entende que é de acordo com aquilo que está no nosso pensamento, e o que está no nosso pensamento geram palavras. Não se amoldem, versículo 12, capítulo 12 de Romanos, versículo 2. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. O mundo aí vive, e você pode olhar, uma vez um colega meu falou comigo, isso logo no início, antes de ter o isolamento da Covid, mas estava começando as notícias, um colega me chamou no canto, estava depois do expediente, estava só nós dois, e ele falou assim, Wellington, o que você acha disso aí? Eu falei, como assim? O que você acha? Falei, não, o que estão dizendo? Você acredita mesmo em tudo que estão falando? Não acredito em nada do que está aí. Assim, o que dizem hoje em dia de notícia, eu não acredito em notícia nenhuma, gente. Não dá para acreditar. Quem garante que um negócio que saiu no jornal é verdade? Se não viu, não estava lá para ver, cada um conta a sua versão. É acidente de trânsito, já viu? O motorista do carro azul diz que ele tem razão. Aí você conversa com o motorista do carro verde, ele também diz que tem razão. E aí? Cada um tem sua razão. Mas vamos lá. E eu falei, cara, sabe o que está acontecendo? O mundo é o seguinte, você vai e liga o jornal, noticiário. Só vai falar o quê? Vai falar de notícias ruins. Notícias ruins. Tem coisa boa acontecendo pelo mundo? Tem. Mas não gera, não dá ibope, como diz o outro, né? Não chama atenção. Aí você vai lá na internet, também um montão de coisas. E você olha o mundo, de uma forma geral, as pessoas, elas fazem o quê? Elas estão moldadas a esse padrão de falar aquilo que estão vendo, de falar das más notícias. Aí eu falei para ele, então, sabe o que acontece? O mundo, ele se nutre, e não só o mundo, cada um de nós, a gente se nutre daquilo que a gente fala. Então, se o mundo fala, e você liga jornal, liga não sei o quê, se fala morte, 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 o mundo se alimenta de morte. Se fala doença, 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 o mundo se alimenta de doença. Então, por isso aí que você está vendo. Eu falei, filho, por isso que você está vendo aí, que é só doença? O mundo está doente, porque só fala doença. O mundo está morrendo, na verdade, segundo a Bíblia, jaz no maligno. Já está morto, porque só fala morte. Agora, cabe a nós falar vida. Cabe a nós falar saúde, cabe a nós falar alegria, cabe a nós falar e a gente se alimentar e ainda alimentar outros com aquilo que sai do nosso coração. Por isso a importância da gente não se amoldar
ao padrão desse mundo. Porque se você for em qualquer roda de conversa aí, vão falar de notícia ruim. É ou não é? Aí cabe a nós entrar na conversa, é mesmo, cara, está tudo ruim mesmo. E aí vai que vai, ladeira abaixo. Ou mudar o rumo da conversa, ou nem se assentar na roda dos escarnecedores. Não vou isolado, Elton? Não, mas eu vou ser um influenciador. Procura saber se dos grupos que você está andando, se você está influenciando. Ou se observa para ver se depois de um tempo você é que não mudou alguma coisa nas suas palavras. Procura sempre fazer isso aí. Porque se você, depois de um tempo, frequentar uma roda, frequentar um grupo, se você não está influenciando, cuidado. Toma cuidado. Porque é uma possibilidade grande, daqui a pouco você está moldado às conversas que estão ali. Procura isso. A gente vai se isolar das pessoas? Não, porque Deus quer que eu e você sejamos influência para elas. Amém? Então, tá bom. Porque quando eu renovo a minha mente, aí eu me torno capaz, eu me habilito, você também, a experimentar, comprovar também a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, se eu penso errado, eu vou fazer o quê? Vou crer errado. Se eu creio errado, eu falo errado. E, olha, cuidado com o que fala. Se você não deseja alguma coisa, não fale, não fique falando. Eu vi essa frase outro dia. Não fale aquilo que você não quer ver acontecer. Não fale aquilo que você não quer ver acontecer. Por quê? Porque as suas palavras têm poder, têm peso. Você crê nisso? Claro que tem. Então, por que você vai falar? As suas confissões, elas geram. As suas confissões geram vida, mas também pode gerar morte. Geram saúde, mas também pode gerar doença. Então, se é alguma coisa que você não quer que aconteça, por que você vai ficar falando? Não teria nem lógica, não tem nem sentido. Então, não fale, não use suas palavras para ficar falando, confessando aquilo que você não quer ver acontecer. Guarda no teu pensamento. E, aliás, depois renova a tua mente para mudar de pensamento. E aí, quando você for falar aquilo que vai gerar vida. Porque o que você está falando é porque está no teu coração, ou não é? Então, não fale aquilo que você não quer ver acontecer. Não fique falando aquilo que você não quer ver acontecer. Porque se você não quer ver acontecer, por que você está falando? Amém? Está junto comigo aí? Então, tá bom. 3 João, só tem um capítulo, né? O versículo 2 diz: Amado, acima de tudo, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Você está vendo que a prosperidade e saúde, aqui prosperidade você pode entender financeira. A prosperidade e saúde é a consequência de uma alma próspera. De uma alma próspera. Então, se eu estou bem aqui, se eu estou bem nas emoções, se eu estou bem, o que acontece? O resto vai bem, porque as minhas confissões vão estar alinhadas com a palavra, porque eu estou equilibrado. Gente, uma pessoa que não está equilibrada nas emoções, ela não se relaciona bem com outros. Aí as pessoas, às vezes, até têm problema de parar num emprego. Vamos lá para o tema das finanças aqui. Não para no emprego. Por quê? Como é que ela se relaciona? Porque hoje, as pessoas, quando são contratadas, isso a gente vê aí no mercado de trabalho, tá? As pessoas, quando... Estou batendo um papo com você, tudo bem? Quando as pessoas são contratadas, elas são contratadas por atributos o quê? Técnicos. Você sabe fazer isso? Você sabe fazer aquilo? Você trabalha bem com planilha? Você trabalha bem com planilha? Você conhece PowerPoint, não sei o quê? Você faz isso? E elas são contratadas por atributos técnicos, pelo que elas sabem fazer, fala em inglês ou fala espanhol, aquilo. Mas quando elas são demitidas do seu trabalho, não é porque ela não sabe fazer. Não é porque ela não sabe um Excel ou um PowerPoint. Normalmente, não vou dizer que todos os casos, mas normalmente uma demissão ela é provocada por atributos de um relacionamento. Ah, não foi demitido por quê? Aí o que o chefe normalmente diz, e vai alegar, e está escrito lá na ficha, porque não sabia trabalhar em equipe. Até essa pergunta tem, sabe trabalhar em equipe? Todo mundo diz que sabe. É resposta padrão. Numa entrevista de emprego, o sujeito não vai falar, não sei trabalhar em equipe. É eu e comigo mesmo. Não fala isso. Mas no dia a dia isso é visto. Sabe, e as pessoas são assim, admitidas. O que isso tem a ver com a alma próspera? Porque se relaciona bem quem tem emoções equilibradas. Uma pessoa mal-humorada, ela gera um ambiente terrível. Uma pessoa que não está bem com ela mesma, que não tem uma alma próspera, não vai semear boas sementes no ambiente de trabalho. Não vai falar palavras que gerem paz, que gerem vida, que gerem alegria. E a gente está aí para mudar o ambiente.
Deus me chamou para mudar o ambiente onde nós estamos. Então, a gente vai falar o quê? Aquilo que a gente não quer ver acontecer? Vai chegar um colega teu e vai falar, a empresa está mal. O que você vai dizer para ela? Não responde para mim. Você tem 2 caminhos para seguir. O mundo tá terrível, né? Já viu como é que está a economia? O que você vai dizer para ela? Não responde para mim. Você vai negar que a economia está mal? Não, não vou negar. Tem uma realidade aí, mas tem uma verdade que está dentro de mim, dentro de você, que pode ser posta para fora. E é isso que o mundo espera, que a natureza espera, a manifestação nossa, dos filhos. Dizendo aquilo que está acontecendo, não, está tudo bem, mas vamos crer diferente? Alguém que chega aí está tenso, preocupado, porque pode perder o emprego. Quanta gente eu vi isso lá na empresa. Cara, calma, espera aí. Quem sustenta a gente é Deus. Quem mantém a gente de pé é Deus. Quem providencia trabalho para a gente é Deus. A pessoa não crê ainda, Wellington. Ela não crê porque ela também não vai crer se não tiver quem fale. Está faltando a gente falar. Então, pessoas, elas, às vezes, saem do mercado. Ninguém demitir não é fácil, gente. Demitir não é fácil, é muito difícil demitir. Quando alguém fala assim, fulano foi demitido e tal, claro, tem situações em que a gente, na empresa, eu falo isso que trabalhei muitos anos como gestor, e tem situações em que a empresa manda cortar por uma questão administrativa, por uma questão financeira mesmo, e tem cortes. Mas, fora isso, eu sei que lá na empresa, uma das empresas que eu trabalhei, para demitir alguém, tinha que ter o cara tinha que fazer muita bobagem. Muita bobagem. Tinha que ser muito ruim mesmo. Por quê? Porque eu tinha que chamar ele numa conversa, tinha que apresentar para o RH a avaliação. Como é que foi a avaliação do ano anterior, Wellington? Aí mostrar lá que a avaliação, aquilo já foi pontuado. Wellington, nessa situação aqui que você está olhando aqui, você conversou sobre isso, eu tinha que ter tido uma conversa, mostrado fatos e dados, tudo aquilo, pontuar. E aí, depois ele, como é que evoluiu? Tinha uma série de coisas. Então, para a pessoa chegar até um ponto, que é um ponto tão ruim de uma demissão, porque é horrível isso, o cara tem que fazer muita bobagem, o cara tem que ser muito ruim, mas ruim não é nem porque ele seja mal profissional na técnica, mas é por conta de relacionamento. Normalmente, o que define a gente nos ambientes são os nossos relacionamentos. E sem uma alma próspera, a gente não se relaciona bem. Sem ser bem resolvido dentro da gente, sem ser bem resolvido com a palavra, a gente não se relaciona bem. A gente vai estar no ambiente, e aí o seu sorriso ou a sua cara feia, como é que você falava, Cláudia? Cara de não, né? Cara sim, rosto não. É o rosto sim ou o rosto não. E aí isso vai definir. Portas que às vezes se abrem ou se fecham, depende de como a gente se relaciona. E simplesmente por se relacionar. Pessoas que talvez você conheça e sejam muito bem, entre aspas, muito bem sucedidas no trabalho, fizeram um caminho muito bem sucedido dentro de uma empresa, e às vezes você ouve até um comentário, tecnicamente ele não era o melhor, não era melhor, mas sabia se relacionar. Sabia se relacionar. E relacionamentos abrem portas. O que eu preciso, o que você precisa, já está dentro de você, é o Espírito Santo. Agora, como é que isso está se manifestando? Fruto do Espírito? Alegria é fruto do Espírito. Como é que é o nosso comportamento no trabalho? A minha alma é próspera, eu sei quem eu sou, eu sei me comportar. As pessoas olham para mim e sabem quem eu sou. Não é para você sair dizendo, não, sou crente, gente. Não, as pessoas vão saber quem você é. Me apresenta a tua fé sem obras, e pelas minhas obras eu te apresentarei, eu te mostrarei em quem eu creio. Diz a palavra de Deus em Tiago. Tiago diz isso. Então, teu comportamento. Ou você e a gente tem que ser aquela pessoa que está lá no ambiente está ruim, está tenso, alguém vai chamar você, e tem que ser, é a gente. Senta aqui do meu lado, estou precisando de paz. Porque você exala paz. Amém? De você sai paz. Por quê? Porque está o Espírito Santo em você. Isso é prosperidade? É. As pessoas têm que fazer questão da nossa presença, porque sabem que a gente tem algo mais ainda do que simplesmente a parte técnica para apresentar, mas a gente sabe se relacionar. A gente é agregador. Agrega. As pessoas gostam de estar perto de você. Amém? Por causa de uma alma próspera. Se a alma é próspera, prosperidade e saúde. Quem não tem emoções no lugar, não é que a gente não tenha problemas, não é que a gente não se assuste com uma determinada situação, não é que a gente não tenha um momento ruim, mas o momento não diz quem a gente é.
E a gente não vive, não vai ser guiado pelo momento, entende? Pelo que está acontecendo. O que está acontecendo com você não reflete, não diz quem você é. Está acontecendo, mas vai passar. E você não vive por isso. Amém? E muita gente, aí, por exemplo, problemas de saúde, por causa de uma alma que não é próspera. Eu estou falando isso, que a Bíblia já fala isso aí há 2000 anos, e a ciência só comprova. Só comprova. Amém? Então, ó, 3 João 1,4. Não tenho maior alegria do que essa, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Então, essa alma próspera é consequência de um caminhar na verdade. A verdade é a palavra. Uma alma próspera é consequência da palavra de Deus habitando em nós. Habitando em nós. Mas tem que ter esse relacionamento com a palavra. Amém? Está falando de forma bem prática aqui. Seja fiel, seja fiel. O que é ser fiel? Ser fiel é ser fiel. Sou fiel hoje, amanhã eu não sou fiel. E Deus é fiel, amém? Fiel a você? Não, a palavra dele encontrada em mim e em você. Ele vela por sua palavra, é por amor à palavra dele. Ó, 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Essa coisa que eu acho bacana, assim, de tanto desejarem, isso é algo para a gente sempre colocar no nosso coração. Quando a gente está desejando tanto alguma coisa, segurar um pouquinho, pede a direção do Espírito Santo para perceber o tempo e o modo. Porque é perigoso desejar tanto alguma coisa. Desejar tanto alguma coisa, a gente se expõe a um risco de deixar a nossa humanidade falar. A carne falar, o que eu acho falar. Então, é perigoso quando alguém... Eu queria tanto ser feliz, é muito perigoso. Por que você quer eu quero ser feliz? A pessoa que expressa essa frase, ela gera algum risco para quem está do lado dela. Porque eu e você fomos feitos e amados para poder o quê? Sermos geradores de amor. A gente ama porque a gente foi amado. Essa é a consciência. Eu não posso botar o peso de ser feliz em uma outra pessoa. Ninguém consegue, ninguém vai. E se eu não tiver outra pessoa amanhã, então eu vou ser infeliz? Mas eu sou feliz porque eu tenho Jesus, e você também. Não que a gente não dependa, não precise tal de outras pessoas, você está me entendendo? Mas quando eu quero muito isso, eu quero muito aquilo, esse eu quero muito, a gente está no risco, numa posição de deixar a humanidade falar, porque a gente quer muito. Mas a gente quer muito. Aí tem que se perguntar, é para hoje? É para agora? Eu estou pronto? É o momento, é desse jeito, é o que Deus está realmente querendo, para tirar, dar um tempo de toda a humanidade, a gente tem que dar uma freada. Isso diz respeito também a dinheiro, a coisas, por desejar muito, eu quero muito, e aí muitos, olha só, alguns, aliás, né, eu falei muito, mas alguns, por tanto desejarem o quê? Nesse contexto nosso, dinheiro, desviaram-se da fé, e quem é que foi prejudicado? Eles mesmos, afligiram a si mesmos, com muitos sofrimentos. Ou seja, dinheiro não é prosperidade. Dinheiro não é prosperidade. Agora, uma mente equilibrada, guiada pela palavra, moldada pela palavra, isso aí é prosperidade, porque aí ela está apta a administrar, inclusive, o dinheiro. Amém? Você está entendendo? É uma palavra prática que eu estou dando aqui para a gente nessas semanas, tá? Lucas 6, olha o que diz, esse texto você já conhece, 16, Lucas 16, esse texto você já conhece? É muito legal, eu gosto muito do que a gente faz aqui, de botar, estava conversando ali com o Nildo, né, Nildo, na sexta, de colocar a tela, né, porque é visual também, a gente vai enxergando, mas se guarda aí. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco também é injusto no muito. A Bíblia começa dizendo para a gente o seguinte, que se tem um lugar para treinar, e é assim na prática, quando você treina, né, você faz uma receita, por exemplo, uma receita, né, de uma comida ou de um bolo, né, você faz uma receita. A primeira vez que você vai fazer, você já experimenta fazendo uma quantidade grande? Eu acho que não, né? Você faz como? Deixa eu fazer um pouco para treinar. Aí você faz proporcionalmente, tudo proporção em proporção, mas você faz uma medida pequena para ver como é que vai ficar. Porque você pode errar, você pode acertar, você pode também inovar depois que você está com prática. Então, tudo começa no pouco. O pastor Marquinhos estava falando dessa outro dia, várias vezes ele já falou aqui. Está o dedo doendo, eu estou treinando
Outro dia eu fui repreender, falei aqui de repreender, eu quase mandei meu dedo embora, mas o dedo é para ficar. Né? Dedo, sai daí, não é dedo não, dedo fica aí. Dor, sai daí você. Mas a gente treina no pequeno. Se a gente não começar a treinar no pequeno, você tem uma dor de cabeça, não vou dizer para você não tomar o Advil, não vou dizer isso aí, cada um tem que ter essa percepção no coração. Tá? Mas é um treino. Primeiro você vai para o remédio, primeiro você vai para a palavra. É um treino. O que eu faço primeiro? Com quem eu falo primeiro? Com quem eu converso? Você tem uma necessidade financeira, com quem você, o que você faz primeiro? Você liga para A, B ou C para tentar, ou você conversa primeiro com quem tem todo o poder e toda a riqueza? É treino. Com quem eu falo primeiro quando eu tenho uma necessidade? Por menor que seja. Por menor que seja, com quem que eu estou falando primeiro? Isso vai definindo o caminho que eu vou seguir, sabe? E aí, quem é fiel no pouco, isso aí fala de uma preparação para o muito que Deus tem para nós. Porque se eu não for fiel no pouco, como é que quando estiver lá sobre o monte, eu vou continuar tendo, eu estou treinado para continuar fiel? Eu estou treinado? Ou será que quando eu estiver lá na frente, estiver lá nessa posição, eu vou fazer conta com Deus? Ou eu vou ignorar o que Deus fez na minha vida? Ou eu vou ignorar o tempo, porque agora eu tenho tempo, condições de fazer outras coisas. E aquele tempo que eu dedicava para Deus? Estou falando só de repente, ir para a igreja, não, mas de tempo de qualidade com Deus. Porque à medida que a gente cresce, você cresce e vai crescer, também surgem outras propostas. A gente tem que estar preparado para as outras propostas, para dizer sim ou para dizer não. Porque quando a gente diz um não para outra proposta, a gente está dizendo um sim para Deus. Vai ter o tempo de dizer não, mas vai ter o tempo de dizer sim. Mas primeiro vamos dizer sim para Deus. E Deus está preparando a gente para isso. Agora, vamos treinar no pouco? Vamos treinar no pouco? Quem é injusto também no pouco, não vai ser justo lá no muito. Vai continuar. Sabe? Por quê? Porque eu não estou preparado, não treinei. Tudo é treinamento. Aí eu faço a receita, faço no pouco. Daqui a pouco eu preciso fazer, não é assim? Preciso fazer uma receita com uma quantidade maior, aí eu já sei que é daquilo ali, é naquela proporção, aqueles ingredientes são daquele jeito, eu estou treinado. Deus quer treinar a gente. Amém? Você recebe lá uma quantia, imagina, eu vi uma situação dessa uma vez. Pessoa lá que era dizimista, era fiel, não estou nem julgando o coração da pessoa, mas a pessoa não está preparada, às vezes, para o que Deus tem para fazer. E aí ela recebeu lá uma quantia, um valor, que ela não estava habituada com aquele valor. E ela perguntou para uma amiga e falou assim, vem cá, eu entregava o dízimo e tal, mas agora o dízimo é muito grande, né? E ela ficou assim, mas agora o dízimo é muito grande. Aí eu tenho que entregar isso mesmo? Mas, gente, dízimo é dízimo, é percentual. Só que ela se assustou. Então, se a pessoa não está treinada no pouco, quando Deus te colocar no muito, entendeu? Você vai ganhar R$1 milhão. O dízimo de R$1 milhão é grande, mas você ganhou R$1 milhão. Glória a Deus por isso. O amém foi firme aí. Glória a Deus. Saiu o slide aí, põe para mim, Júlia, por favor. Vamos para Lucas aí, 16, 11. Se não, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Tem várias coisas para a gente poder conversar aqui, o tempo não ajuda a gente, né? Mas está tudo bem. Depois tem até uma reunião, pessoal aí que se inscreveu para o broadcast, no final do culto a gente vai ter um bate-papo. Agora, eu tenho que ser fiel na aplicação das riquezas de origem justa, ou seja, o que está aqui nesse mundo. O mundo jaz no maligno. O dinheiro que está aqui circula por aqui. Eu não sei a origem dele, não importa, mas eu sei que quando ele chega em mim, chega em você, e tudo aquilo que chega na gente é santificado. Amém? Amém. Pronto. Então, como é que eu administro aquilo que não sei por onde passou? Não estou falando que necessariamente teve um caminho desonesto, não sei. Mas quando bate na sua porta, é santificado. É isso que essa consciência que a gente tem que ter. De mordomia, de saber que o que eu administro com a mente de Cristo, com o Espírito Santo guiando. Eu entrego o dízimo, ficou 90% comigo. Bom, se eu entreguei e eu sou de Cristo e tudo que eu tenho é de Deus, essa é a nossa declaração, como é que eu vou administrar aquilo que está comigo também? Como é que eu vou administrar? Com sabedoria, dentro da minha casa? Como é que eu vou olhar e vou tratar disso daí? Isso tudo vale para a gente pensar e para a gente colocar no nosso coração.
Lucas 16, 12. Se não vos tornaste fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Se eu não souber administrar o que é meu, mas mesmo que não esteja, assim, deixa eu ver se eu coloco isso que está no meu coração agora para você. O que está comigo não é meu. O que está com você não é teu. Deus está nos chamando para administrarmos. À medida que a gente souber administrar e crescer nesse entendimento, a gente vai recebendo mais confiança para receber mais e para administrar mais. É isso. Deus quer ver os filhos dele sendo bons administradores, para ele poder dizer assim, ó, poxa, você está bem treinado com 100, deixa eu te dar agora 200. Você está bem treinado com 200, deixa eu te dar 400. Você está bem treinado com 400, você não se apega a isso, deixa eu te dar 1.000. Você está bem treinado com 1.000, agora estou entendendo, eu posso te dar 5.000. Pronto, e a gente só vai crescendo, porque a gente não tem um coração ligado naquilo que está na nossa mão, mas o coração está ligado em quem nos alimenta. Amém? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. E aí Deus fala, né? Jesus Cristo está falando aí, não podeis servir a Deus e às riquezas. Não dá para servir a 2 senhores. Não dá. E uma coisa que Deus preza e quer é nosso coração. Amém? Semana passada eu comecei a falar, mas a gente vai falar mais vezes sobre isso. O que tem a ver liberar perdão e viver em amor, com prosperidade? Tem tudo a ver, porque está relacionado àquilo que eu comecei falando aqui. Se eu não libero perdão e se eu deixo uma raiz de amargura no meu coração, não só eu vou ficar mal, mas como eu vou contaminar outros. Está lá no texto de Hebreus, né? Abre lá em Hebreus capítulo 12, versículo 14, eu coloquei aí. Perdão, gente, vai ser sempre uma chave no reino de Deus. Sabe por quê? Porque sem perdão, eu não me relaciono com Deus, tá? Sem perdão, não me relaciono com Deus. E aí, sem me relacionar com Deus, como é que eu quero que as coisas andem comigo? Se eu não estou me relacionando com Deus. Entendeu? São manhãs de ensino aqui, tá? Sem perdão, a gente não se relaciona com Deus, então a gente não vai acessar o que é direito nosso. Ué, mas não é direito meu, mas eu não acesso, porque eu não tenho um relacionamento com Deus. Ninguém pode ocupar essa casa tão bonita que é você, a não ser o Espírito Santo. Você também, que está em casa. Amém? Olha Hebreus. Seguir a paz com a maioria. Não. Seguir a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, fazendo o quê? Olha o que pode acontecer. Eu posso me separar da graça? É o que está escrito. Separando-se da graça de Deus. E a graça de Deus é pela graça, não é? A gente alcança pela fé aquilo que pela graça Deus derramou. Então eu posso me afastar disso. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe por meio dela e muitos sejam contaminados. Quando a gente tem uma raiz de amargura no coração, gente, ela perturba a gente. E não só a gente, quem está do lado também é contaminado. Então, se tem alguma coisa para a gente olhar sempre ao coração, tem algum rancor, tem alguma raiz de amargura, isso tudo de um pensamento, porque a gente começa pensando, pensando e pensando. Não brigue com o pensamento, isso é uma armadilha. Não fique lá remoendo pensamentos. Abra a boca para falar a palavra de Deus. Se você conseguir falar a palavra de Deus e aí, ao mesmo tempo, ficar alimentando pensamentos esquisitos, sei lá o que está acontecendo. Vamos orar aqui, que o negócio está feio mesmo. Mas abra a boca para falar a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque quando você vai falando a palavra de Deus, os seus pensamentos vão sendo moldados. Então, o que eu acabei de falar não vai acontecer de você começar a falar a palavra de Deus e ainda ficar pensando em coisas que são contrárias à palavra, porque o seu pensamento vai ser moldado à palavra. Amém? Então, o que acontece? Raiz de amargura perturba a gente e ainda contamina outros. Tá? Vamos para dicas práticas que a gente vai terminar aí. Deixa eu pegar aqui. Eu nem sei se eu trouxe um papel que eu tinha separado. Você também é igual a mim, tem um montão de papel na sua Bíblia, não tem? Fala aí. Você tem, Edmundo? É isso aí. Vamos lá. Eu acho que eu deixei. Tá bom. Aqui. Dicas práticas. Primeira, se você tem dívidas, negocie as dívidas. Converse. Sabe, porque dívida é um negócio muito sério.
E a primeira coisa que eu vou falar para você, de repente você está ou aqui ou aí do outro lado e está numa situação, eu tenho dívidas, sabe? A primeira coisa é, tenha calma, tenha tranquilidade, peça a direção ao Espírito Santo e ore sobre isso, apresente para Ele isso. Porque as dívidas, elas não são feitas assim também de uma vez. Elas são feitas devagar, com o tempo. E aí a gente tem o hábito natural de querer resolver isso de um dia para o outro. Então, calma, calma. Deposita para o Espírito Santo, coloca isso na mão de Deus e pede a direção para Ele, porque as coisas não apareceram de uma vez só na sua vida. Então, elas podem ir embora, até podem ir rápido, não tem problema. Mas também fique tranquilo para esperar o tempo certo e as coisas irem acontecendo. Tá? Então, lá em Romanos 13:8 fala, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Tá? Mateus, eu depois guardo esse texto, Mateus, e eu estou falando isso, eu estou trazendo isso, porque eu já andei conversando com algumas pessoas, já teve situações que eu aconselhei pessoas que nem são daqui da igreja, e vieram falar comigo sobre dívidas. Mas eu vi pessoas se sabotando, isso acontece, as pessoas se sabotarem. Deus é contigo, amém? Então ninguém pode contra você, amém? Então também não seja contra você, não se sabote. Como assim se sabotar? Uma pessoa veio conversar comigo, já tem um tempo, e aí, o que acontece? Poxa, eu estava com a dívida, eu falei, e aí, o que você está fazendo? Não, chegou desse tamanho aqui. E aí, o que você fez? Não fiz nada, eu estava com vergonha. Eu falei, tá bom, mas você não vai ter que enfrentar essa vergonha em algum momento? Você não vai ter que conversar? Não é melhor você enfrentar essa vergonha do que depois ter um acionamento, receber uma carta, alguma coisa desse tipo? Então, enquanto está pequeno, vá lá e conversa. Enquanto está pequeno, sabe por quê? Quando você vai lá, é esse princípio aqui que a gente está seguindo. Ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, então, se eu estou devendo, não importa se é para uma pessoa física ou para uma pessoa jurídica, tem alguém contra mim? Tem. Tem alguém. E se eu não me apresento, essa pessoa pode estar pensando mal a meu respeito. E eu represento o reino, você está entendendo? Então, se eu estou devendo alguma coisa para o Edmundo, e se eu simplesmente vou chegar... Por que eu não chego para o Edmundo e falo, Edmundo, eu estou com a dívida, só queria de uma coisa, que você soubesse que eu sei que eu estou devendo, reconheço a minha dívida e quero pagar, só que agora eu não consigo. Já mudou o cenário, não mudou? Ele sabe que eu devo, sabe da minha boa-fé e sabe da minha intenção de pagar, de quitar com ele. Sabe que eu não quero simplesmente virar as costas e ir embora, porque eu represento o reino, e eu não quero ninguém pensando mal de mim. Agora, se eu só estou com vergonha, só atravesso a calçada para o outro lado, o que ele vai pensar de mim? O Edmundo nada, porque é um homem cheio do Espírito Santo, benignidade, bondade, andam com ele e tal. Né? A gente sabe que não é assim por aí. Alguém vai pensar mal, pô, Wellington, em vez de falar comigo, pelo menos, nem para dar uma satisfação, depois diz que é crente. Isso é prático, gente. Então, se eu vou lá, tá bom, eu estou fazendo as coisas de coração, mas se eu lembrei que tem alguma coisa, por que eu não vou lá e falo? Porque ninguém vai tirar de mim o que eu não tenho. Então, se você não tem, não adianta. Me dá 1 milhão aí, Wellington, eu não tenho. Vou fazer o quê? Agora, se eu tenho uma dívida, e se eu fiz uma dívida, eu quero que a outra pessoa saiba que eu estou disposto a pagar. Eu não tenho condições agora, mas eu vou ter. Eu tenho um Deus que supre todas as minhas necessidades. E aí, o que eu vou fazer? Aí tem passos práticos para isso. Reavaliar a minha situação financeira real, para ver se eu consigo, ainda que não pagar aquela parcela daquele jeito, mas se eu consigo uma redução, para compensar minimamente a quem eu estou devendo. E tem coisas que a gente se sabota. Eu lembro que, imagina, você é uma pessoa que deve lá, sei lá, uma parcela de, vamos botar aqui um exemplo, aqui, 50 por mês, 50 por mês, 50. Aí não consegue pagar. Uma vez aconteceu isso. A pessoa, não, faz o seguinte, eu já sei, eu tenho uma ideia. Eu vou pedir para o meu cunhado, eu não lembro se era cunhado, primo, irmão, ou um parente lá, para ver se passa no cartão dele. Eu falei, não, pelo amor de Deus, não faz isso não, cara. Daqui a pouco teu parente aí não está falando com você. Porque se você não está pagando ao seu credor esse valor, por que você acha que você vai pagar ao seu conhecido? Vai lá e negocia, cara. Vai lá e conversa, antes de você fazer um planejamento, antes de você dizer, aliás, se comprometer com o pagamento. Então, avalie o que você pode, avalie a sua real situação.
Outra coisa, às vezes a gente foi criado num ambiente familiar em que a gente não viu nossos pais economizando, sabendo poupar ou administrando bem. Então, a gente já vem, no Brasil, a gente já vem de uma cultura assim, de que importa é hoje, importa é agora. Depois eu dou meu jeito. Não é depois eu dou meu jeito. Então, a gente tem que entender que há coisas, por exemplo, tem um tempo que eu tenho que, de repente, por um tempo, segurar. Por que eu vou gastar dinheiro naquilo que não é pão? Está dizendo a palavra de Deus, em Isaías diz isso. Por que estão gastando dinheiro naquilo que não é pão? Então, nesse momento, eu vou segurar algumas coisas para priorizar outras, para priorizar quem eu devo, porque tem o reino de Deus aqui que eu represento. Está junto comigo? Amém. Isso são dicas para a gente prosperar, para administrar bem. Você é mordomo de Deus. Tá? Então, ao trazeres ao altar a tua oferta e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar e vai lá primeiro reconciliar-te com teu irmão. Uma pessoa que eu aconselhei, eu falei isso, ela falou, eu estou com vergonha. Estava com vergonha, eu falei, mas vai lá, encara essa vergonha e vai lá, porque senão só vai aumentando a vergonha. Depois ela, pastor, olha só, nem precisei pagar a dívida. Eu falei, está vendo, você estava se sabotando. Nem precisei pagar a dívida. Foi renegociar, foi conversar, confessar a dívida, e nem precisou. Acabou que bênção. Falei, está vendo? Você não estava se dando a oportunidade de ser abençoado. Você está com vergonha, de repente você vai lá e conversa e renegocia, aí a sua dívida cai para 50%. Ou até mais. Ou nem precisa pagar. Recebe aí. Entendeu? Ah, como? Fica imaginando como. Você imagina que Deus pode. Tá? Então, vai lá e reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Isso tem a ver, e normalmente você ouve essa passagem associada a perdão, e mas quando você, e eu estou falando aqui do ponto de vista financeiro, isso aqui tem total aplicação, porque quando eu estou devendo a alguém, posso estar abrindo uma brecha para alguém pensar mal de mim, e aí está jogando uma sujeira no coração do outro. Tem a ver ou não tem a ver com perdão? Tem. Amém? Entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça e seja recolhido à prisão, porque está com uma dívida. Olha aí. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, você está com uma dívida, apresenta para Deus. Creia em Deus e peça a direção dele, para ir lá e dizer ao credor. Então, administra isso. Depois a gente vai falar mais sobre isso ainda, do ponto de vista mais prático ainda. Outra coisa, a segunda dica, economizar dinheiro não é pecado. Amém? Amém. Não é pecado. Eu não estou falando de ser pão duro, não ser abençoador, não. Estou falando de economizar, de fazer economias, de garantir, fazer o que a formiga faz. Entendeu? Olha o que diz a palavra, 2 Coríntios, isso aí é a parte B do versículo. Além disso, os filhos não devem juntar riqueza para os pais, mas os pais para os filhos. É obrigação dos pais prover recurso para os filhos. Deus não fez assim com a gente? Provérbios 21, 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo que pode. Ou seja, não deixa nada para amanhã. Então, Deus chama a gente para uma cultura. Jesus pode vir daqui a pouco. Mas enquanto Jesus não vem, eu vou administrando bem aquilo que Ele põe nas minhas mãos. Você está entendendo? Não é a mensagem do fogo, sapatinho, mas é a mensagem de sabedoria para a gente depois viver a vida do fogo. Amém? Olha aí, Provérbios 13, 22. O homem bom deixa herança para os filhos dos filhos, netos. Ou seja, Deus é contra economizar? Não. Então, administre de forma... E não acha que para economizar, as pessoas têm esse pensamento, principalmente aqui no Brasil, que tem que ganhar muito para poder economizar. Não. Sei de gente que ganhava muito bem e estava afundado em dívidas. Camarada com salário, sei lá, para lá de 15 mil reais por mês. Na realidade, né? Um ótimo salário. Afundado em dívidas. E aí pensando até em tirar a vida. É isso. Ganhar muito não significa ser bem-sucedido. Ganhar muito, ter muito dinheiro não significa ser próspero. Ser próspero vem de uma alma próspera. Amém? O bom homem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Eu quero falar, e eu vou falar também aqui, isso vai ficar para a próxima semana, a hora já passou aqui minha, né? Sobre
aqueles que estão jovens, estão entrando no mercado de trabalho, a gente vai conversar sobre isso. Aqueles que, e não só os jovens, né? Mas qualquer um que está lá, estou procurando emprego. Cara, qual é a tua postura quando você vai buscar um emprego? Você vai assim? Ou você vai, sei lá, espera aí, essa vaga é minha, eu sei quem eu sou, vou falar aqui de cabeça erguida. Como é que é a tua postura? Como é que é a tua maneira de falar? Isso tudo. Porque você vem de um reino, gente. Você vem de um reino, você representa um reino, amém? Então, vamos lá, é isso aí. Eu acho que acabou, né? Não acabou não. Passa aí para mim, Júlia, por favor. Isso. Aqui, ó. Tem problema economizar? Não. Porque uma coisa é juntar dinheiro, outra coisa é armazenar riquezas. E Deus é contra isso. Tesouros, nem riquezas, tesouros. Porque aonde está, a Bíblia fala, onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Então, essa coisa, né? Quando a gente fala de juntar tesouros, é supervalorizar e dar um valor indevido àquilo que eu estou juntando. E esquecer de quem provê de verdade. E Deus quer que a gente tenha o coração nele, não nos tesouros. Uma coisa é você economizar, outra coisa é você querer juntar tesouros. Tá? Dá-me, filho meu, vamos ficar de pé, vamos encerrar aqui a nossa reunião. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus filhos, teus olhos se agradem dos meus caminhos. De verdade, o que Deus quer é o quê? O nosso coração. E à medida que a gente entrega e tem o coração em Deus, a gente está apto a administrar as riquezas de Deus, porque o nosso coração não está nas riquezas, está nele. O filho pródigo, sabe qual era o problema? O coração dele não estava no pai, estava nas riquezas. Pai, me dá tudo que é direito meu, eu vou embora. Bom, riquezas, sem a gente estar na presença do pai, só vão levar a gente para o buraco. Mas quando a gente está na presença do pai, o pai continuou rico, o pai continuou prosperando, seguindo, continuou com os seus empregados e continuou disposto a receber o filho de volta. Entendeu a diferença? A diferença é a gente manter o coração no pai, tá bom? Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, por essa mensagem, por esse ensino. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado pela tua presença e pela tua sabedoria. Muito obrigado. É a sabedoria de Deus, do teu trono, é a tua sabedoria, da tua presença, em quem não há nem... Obrigado, Senhor, por cada semente que foi plantada nessa manhã, e eu, no nome de Jesus, declaro aqui, Senhor, que nenhuma delas se perderá, antes elas seguirão junto do coração de cada um, e elas vão gerar fruto, Senhor, 100 por 1. No nome de Jesus, obrigado, Senhor. Nós queremos ver, Senhor, as coisas acontecerem ao nosso redor, mas a gente também não quer se distrair com o que está acontecendo ao nosso redor, não quer se distrair com o milagre, não quer se distrair com o sobrenatural, porque o mais importante é a tua presença conosco, Senhor. E a gente não vai perder o foco de jeito nenhum. Amém?